Que bom ver todos os irmãos aqui hoje e agradeço pelo Espírito que tem nos recebido. Eu amo Curitiba, amo o ministério dessa área e sei que temos pastores aqui de Minas, ontem tivemos de Santa Catarina, eu sei que tem de vários lugares. Eu sei que estão trabalhando o som hoje e para vocês que estão lutando e fazendo o seu melhor, obrigado pelo trabalho que faz lá atrás. Eu sei que não é fácil. Amém. Vou esperar vocês ajeitar e eu começo porque eu falo com a equipe na igreja que eu pastoreio, que trabalha o som, que o ministério da palavra, o ministério daqueles que tocam e cantam e o ministério do som são essencial. E também falei com a pessoa que controla o ar-condicionado, que o ministério deles é essencial, porque se você entrar num lugar e está muito quente, todo mundo quer dormir. E se o som está mal, todo mundo fica nervoso. E se a música é carnal, já era o culto. Tudo, na verdade, está preparando a atmosfera para que possamos receber. E eu não creio que existe outra coisa mais essencial e importante do que o ministério da palavra, porque pelo ensinamento e pregação da palavra nós vamos ser salvos. Hoje, cheguei no hotel ontem à noite, era umas 9h30, e de 9h30 até 1h30 da manhã, não pude dormir. Acordei cedo novamente e muitas coisas no meu espírito. E eu escrevi várias anotações, coisas, versículos, coisas que passaram por mim em oração. E quando subi o elevador, não sei o que chama essa escada rolante, escada rolante. Minhas palavras em português começam a voltar o mais tempo que eu fico aqui. Eu cheguei até a terceira, quarta mesa e o Espírito de Deus me parou e me levou a esse versículo e diz, eu tenho algo que eu quero falar hoje, então vamos deixar ele falar. Porque o que eu creio que nós mais queremos. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2. Eu não sei se tinha planos para cantar. Já cantaram? Ok, então vocês já estão bem. Alguém esqueceu de me contar, porque eu estaria aqui mais cedo. Então, eu gosto de cantar, gosto de música. Vocês já ouviram o bispo cantar? Ele e a esposa dele? Ela é talvez ela toca órgão nos Estados Unidos. E o ministério unção, talvez um dos mais fortes que eu já vi em música e cântico. O bispo e a irmã Alice Wright são uma dupla que pode cantar e tocar de uma forma que talvez um dia vocês conseguem puxar eles para fazer isso, mas eu lembro quando eu era jovem, ele pegava o microfone e começava a cantar e ela tocava órgão e cantava junto com ele e o Espírito de Deus caía sobre aquele local. E uma das razões que ele ministra da forma que ele ministra é que ele crê, eu creio, que
quando nós cantamos e tocamos música que deveria não somente ministrar para o povo, mas deveria ministrar para Deus e também para nós mesmos. Uma verdadeira unção do Espírito, quando você toca e canta, você está ministrando para Deus. A Bíblia fala que Ele habita os nossos louvores. Mas como que Ele vai habitar um louvor que não alcança Ele? A gente tem muita música nesses tempos que é bastante e ai, muitas palavras, pouco louvor. E as músicas que nós estamos escolhendo nos nossos cultos, que músicos que não conhecem a verdade cantam e tocam, pode sentar. Nós literalmente estamos tirando lenha do fogo de Satanás e trazendo a lenha para o fogo de Deus e dizendo a Deus: eu quero que você queime essa lenha, use essa lenha, porque pode não ser algo que partiu de um espírito puro, mas nós aceitamos porque é bonito. É uma das coisas mais difíceis que a igreja está enfrentando de hoje em dia, é de ter o discernimento de saber o que é de Deus e o que não é. Porque nós temos aceito tantas coisas dentro da igreja que não é de Deus, que o nosso discernimento espiritual está completamente fora em várias maneiras. Vocês vão ter que tomar uma decisão nesse CEAP. Talvez o CEAP mais importante que nós já tivemos desde o começo, creio que vai ser esse. Porque Deus vai exigir dessa área de vocês uma decisão. Porque alguns de vocês estão escutando, mas não estão fazendo nada com o que você escutou. Você gosta da teoria, mas não estão colocando em prática. Você gosta da ideia, mas ainda não recebeu a revelação de como fazer as mudanças. Eu posso quase te garantir que alguns de vocês estão saindo daqui e continuam tendo cultos e fazendo tudo da mesma forma que fazia 7 anos atrás, não mudou nada. Porque é difícil. É difícil admitir que estamos permitindo algo que não é agradável a Deus. Ok, vamos lá. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e versículo 7. Na realidade, o ministério da iniquidade já está em ação. Restando então somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será plenamente revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela gloriosa manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas ilusórias. E com todas as artimanhas, engano, provenientes da injustiça para os que estão perecendo, porque rejeitaram, escuta, porque rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Quero ler isso novamente. Porque rejeitaram, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar, o próximo. E por esse motivo,
que Deus lhes envia uma espécie de poder sedutor a fim de que creiam na mentira. Eu quero que você deixe esse versículo lá. Vai chegar um momento, e eu creio que nós já estamos vivendo um momento, que nós passamos a amar tanto a injustiça e as coisas que, vivendo coisas que não estão na Bíblia, que Deus vai nos entregar, igual Ele falou aqui. E por esse motivo, Deus lhes envia. É enviado por Deus. Pensa bem nisso. Pensa bem nisso. Deus enviou sobre eles uma espécie de poder sedutor, a fim que creiam na mentira. Ele está se referindo a um povo que nunca chegou a amar a verdade. E porque não amaram a verdade, Deus mandou sobre eles um espírito sedutor. Imagina quanto que Deus ama a própria palavra dele, que é Ele. E quer que nós, o povo dele, aceita o que Ele tem nos dado. Essa palavra, essa verdade. Ao ponto de dizer, se você não ama a minha verdade, eu vou dar a você, eu próprio vou mandar sobre você um espírito sedutor. Escuta. A fim de que creia na mentira, Deus disse, eu vou entregar a ti e te dar algo mandado por mim. Já que você não ama a verdade, eu vou te entregar para as suas próprias maneiras de viver. Será que nós já não estamos vivendo isso na igreja? Aqui está o problema. O problema é que nós acreditamos que nós somos um povo tão bom, quando a Bíblia mesmo diz que não há nem um bom a não ser Deus. Nós acreditamos que nós somos um povo tão maravilhoso e puro. Na verdade, a verdade diz, ninguém conhece o seu próprio coração. Nós temos chegado a um ponto que nós justificamos a nós mesmos, em vez de deixar somente aquele que pode nos justificar, porque eu oro, eu leio a Bíblia, eu faço tudo certo, mas você ainda não conhece algumas verdades na Bíblia, porque nós não... Deixa eu fazer essa pergunta, vai ser difícil, mas não levante suas mãos, não quero te envergonhar, não quero envergonhar ninguém. Não levanta a mão, mas eu vou te perguntar, quantos de vocês passam pelo menos 1 hora por dia lendo a Bíblia? Quantos de vocês passam pelo menos 1 a 2 horas por dia orando e buscando a face de Deus? No domingo, você passa mais tempos se submetendo a Deus, tendo um espírito reto, uma mente sem nenhuma poluição mundana. E quando você ministra, você passa mais tempo em oração e preparo para si mesmo perante a Deus do que você passa ministrando para os outros. Eu quero te ajudar a entender isso, porque se você é capaz de cantar sem orar, se você é capaz de dar um estudo bíblico sem estar completamente submisso a Deus, você está agindo pelas suas próprias forças e Deus não pode confiar em ti. Porque vai chegar a um ponto, e estamos rapidamente chegando lá, que vai haver uma pressão tão grande do mundo para a igreja, que nós vamos ter que tomar decisões de quem nós somos. E todo esse movimento que estão fazendo no mundo todo, está acontecendo no mundo todo. Há um movimento que está tentando fazer com que nós ficamos, uau, olha só o que eles fizeram.
Se a nossa atenção não está totalmente em Deus, nós vamos ser enganados pelos homens. E a diferença entre o que Deus está fazendo e o que os homens estão fazendo, nós não vamos conhecer a diferença. Eu vou te dar uma dica, e eu acho que você já sabe disso, mas mesmo assim eu vou falar. Se você quer julgar se é algo de Deus ou não, quando é de Deus, Deus recebe toda a glória e toda a honra. E nem o homem se gloria no meio do que Deus fez. De fato que quando é Deus que faz com que os homens, os verdadeiros homens e mulheres de Deus, sentem uma humildade tão grande que eles nunca, jamais iam querer se gloriar no que Deus fez. Mas na cultura e sistema que nós estamos vivendo hoje, e está acontecendo nos Estados Unidos todo, está acontecendo no Brasil, todo lugar que você olha é a mesma coisa. E eu sei que muitos de nós entramos no meio dessa bagunça sem saber, porque para nós estamos tentando encorajar o povo de Deus, entende? Então acontece o seguinte, o pastor que está perto de mim começa, hoje 3 receberam o Espírito Santo, 2 batizados nas águas. Outro pastor perto de mim, hoje 4 receberam o Espírito Santo, 3 batizados nas águas. Amém. Eu posso hoje pegar um carro aqui em Curitiba, sair na rua, começar a evangelizar, trazer 4, 5 pessoas para a igreja hoje, e nós vamos achar um lugar para batizar eles e receber o Espírito Santo. O batismo é obediência, é mostrar nos versículos, batizar é fácil. Receber o Espírito Santo é um dom dado por Deus. Não deveria ser difícil receber o Espírito Santo, isso é dado por Deus. Mas a diferença é quantos que estão sendo discipulados. Quantos estão realmente crescendo na obra de Deus e passando a ser verdadeiros seguidores de Deus? Então, eu acho que o problema na igreja, um dos problemas, é que nós estamos dando muita atenção nos números e pouco atenção na glória derramada do Espírito Santo. Porque quando eu dou muita atenção para os números, quem está na frente daqueles números está recebendo glória, porque olha só o que eles estão fazendo. Eu talvez possa falar, porque eu estou partindo de um lugar bastante similar. Eu não gosto de falar. Mas houve momentos, eu não vou nem chamar de ministério, porque creio que eu não estava ministrando conforme a vontade de Deus. Que eu colocava um ênfase muito grande em números, quantia de pessoas. Se eu pregava uma convenção que tinha várias mil pessoas e tal, essas pessoas receberam o Espírito Santo, eu falava. Nós tivemos 7.000 na convenção em Manaus, 400 receberam o Espírito Santo. Isso foi, eu colocava um ênfase nisso, porque parecia que isso era um carimbo de Deus no meu ministério, porque olha só que Deus me confiou. E nós começamos a comparar entre nós. E a Bíblia mesmo fala, eu creio que a tradução certa é que quem se compara entre si não tem sabedoria. Que nós não deveríamos estar nos comparando entre si. Quantos recebem o Espírito Santo, quantos vieram para o culto, quem prega melhor. Nós somos o povo de Deus que nós devemos apoiar e ajudar um ao outro, não ter guerras entre a igreja. Mas nós temos esse problema de comparar entre as igrejas, quem tem o templo maior, quem tem o povo que tem maior. E começamos essa bobeira, essa bagunça, sem sabedoria espiritual. Todo local tem espíritos diferentes que estamos lutando contra. Todo local tem um preparo que Deus está fazendo naquele local para a ceifa dele. Todo local é diferente o que eles estão passando. E nós, em vez de julgar, olha, já estão lá há 10 anos e só tem 5 pessoas na igreja.
Oh, eles estão lá, eles não conhecem nada sobre evangelismo. Olha a nossa igreja, nós temos 200 pessoas e nós estamos aqui há pouco tempo. Uau, olha só como Deus nos confiou mais. Isso é bobeira, sinceramente, isso é maluquice espiritual. De você se comparar entre si. Essa obra pertence a Deus e não é sua. E a quantia de pessoas salvas pertence a Deus, não a você. E porque um tem mais do que o outro não quer dizer nada. Porque todos pertencem a Deus. A única coisa que importa é que nós estamos em união de espírito, trabalhando para ajudar uns aos outros para onde Deus está levando a igreja. Mas o nosso pensamento é que se um tem mais pessoas na convenção, ou um tem mais receberam o Espírito Santo, ou um é mais chamado para pregar, ou um é... ou um tem uma esposa que é mais usada no Espírito. Nós nos comparamos. Isso é maluquice espiritual. Desculpa eu usar essa palavra. Mas é uma bobeira tão grande, porque em vez de dizer, eu estou tão submisso a Deus, eu estou crucificado com Cristo, não vivo mais, mas Ele que vive em mim. Nós deixamos o espírito do mundo influenciar como que nós comunicamos uns com os outros. Há uns 2 anos atrás, eu saí de SEAP. Eu comecei a deletar. Eu tenho um Instagram ainda, mas eu nem coloco nada lá mais e nem olho. Eu deletei o Facebook, saí. Eu não bloqueei ninguém, eu deletei minha conta, não tenho mais. Eu tinha 5 mil, já tinha chegado no limite e eu deletei. Porque eu tomei uma decisão. A minha comunicação vai ser com ele, com mais ninguém. A maneira que eu falo sobre... Se alguém quiser falar alguma coisa de algum lugar que eu estive ou Deus fez, vai ser Deus que vai receber a glória. Eu nunca vou falar nada que eu fiz. Eu não vou tirar uma foto aqui com vocês lá atrás. Olha só onde eu estou pregando. Eu vou ser sincero contigo. Eu não quero nenhuma atenção para mim mesmo. Não quero nenhum. Eu não quero glória para mim mesmo. Eu não quero que os outros me convidem para pregar porque sabiam que eu preguei em tal lugar. Não estou interessado em nada disso. Não estou. E o interessante é que agora eu recebo mais convites do que eu recebia 2 anos atrás. Mas hoje eu estou dizendo não para muitos lugares onde antigamente eu diria sim. Porque agora somente uma coisa me importa, se Deus me manda ou se Ele não me manda. Eu não tenho interesse de pregar lugar nenhum se não for Deus que me manda lá. Eu não estou tentando me comparar com outros pregadores. Eu não me importo com o que eles estão fazendo. Eu quero que eles sejam salvos e sejam usados por Deus. Eu quero fazer parte da obra. Mas a verdade é essa. Mas tem um versículo aqui. Vamos lá rapidinho. Nós vamos voltar. Deixa esse versículo aqui por um tempo. E eu já vou voltar aqui. Amados, 1 Pedro capítulo 3. Amados, versículo 12. Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinando a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecido. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vós alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós reposa o Espírito da glória e de Deus. Eu acho que Deus me mostrou por que nós temos tantos problemas dentro da igreja. Você já notou que por anos isso está acontecendo? Isso está acontecendo por tanto tempo, desde criança eu lembro disso. Eu lembro eu cresci no IBA, no Rio de Janeiro. Meu pai era o presidente da escola bíblica lá por vários anos. E eu lembro numa reunião nacional. Eu estava lá na varanda jogando ping-pong com meninos. Então, eu tinha 12 anos de idade. Então, isso faz quase 39 anos atrás.
Eu estava jogando ping-pong lá na varanda. Vocês conhecem o Rio, tem aquela varanda grande que vai em volta do IBA. Ou tinha, não sei se tem mais, porque muitos anos que eu não volto lá. E eu ouvi um dos pastores, presidentes distritais, começar a gritar dentro da sala de reunião. Começou a gritar. E esse homem não está vivo mais, então eu posso falar e ninguém vai saber quem é. Agora vocês vão pensar, quem já morreu? Esquece disso. Mas ele começou a gritar e chorar porque um dos grupos votou de não aceitar um propósito que ele tinha de evangelismo nacional. Ele não gostou e quando eles votaram que não iam fazer aquilo, começou a gritar e chorar dentro da sala. Ficou muito chateado. Saiu de lá arrasado ao ponto que parou de ministrar da forma que ministrava antes. E algumas mudanças, mas eu não posso falar sobre isso. E eu, como jovem de 12 anos de idade, estava lá, parei de jogar ping-pong e parei e pensei, isso é um homem de Deus fazendo isso. Isso não pode agradar a Deus. Mas nós estamos vivendo uma época, na igreja, onde pastores estão contra pastores, esposos de pastores, eu sei que Curitiba não, aqui vocês são perfeitos. Esposos de pastores contra esposos de pastores. Políticos na igreja contra outros políticos na igreja. Eu pensei que ia tomar meu microfone, então... Mas estamos vivendo uma época muito difícil. Porque membros contra membros, pessoas saindo de uma igreja indo para outra, causando confusão. Tem muita coisa acontecendo, é muita bagunça. É muito estresse. E o que está acontecendo por trás disso tudo, nós estamos conversando uns sobre os outros. Aquela fofoca. Sabe aquela fofoca que esconde atrás de oração? Queria te pedir oração, porque estão falando mal de mim, sabe? Porque olha só o que eles fizeram. Aí, conta a história toda, ora por mim sobre isso. Se você realmente queria que Deus tomasse controle disso, você não teria nem falado nada. Se você estava verdadeiramente crucificado com Cristo, você não teria necessidade de contar a sua história e como você está chateado. Algum tempo atrás, o tio da minha esposa está aqui, o pastor Toninho, um dos melhores pregadores que eu conheço. E um pastor que, se eu estivesse no Brasil, ele seria entre os... Se eu fosse procurar um pastor, seria eu amo ele. Eu estava conversando com ele um dia, porque ele é bem inteligente e conhece as coisas, ele tem uma maneira de responder espiritual, inteligente, e até a voz dele faz a gente se acalmar um pouco. E eu estava conversando com ele e eu estava chateado sobre uma situação. Eu assim, falei, eu nem sei se ele lembra, mas eu acho que ele estava no outro lado do telefone dizendo, meu Deus do céu, ajuda esse rapaz. E quando eu saí do telefone, o Espírito de Deus me bateu e disse, por que você contou isso para ele? Ué, porque eu precisava desabafar. E o Espírito de Deus, e eu sou quem para ti? Ele é teu Deus? Ele consegue resolver isso? Não, mas ele é homem de Deus, ele me dá sabedoria. E a minha sabedoria? Pergunta a ele se nos últimos 2 anos eu tenho ligado e desabafado com ele. Não, né? Porque nós estamos chegando a um ponto que, em vez de andar no Espírito e ser guiados pelo Espírito, nós estamos deixando a nossa emoção nos guiar. É por isso que nós gostamos tanto da nossa música, porque é emocional. Você lembra quando Saul estava tendo luta espiritual e estava mal? Ele chamou quem para vir tocar? Davi. Porque na pressão que Saul estava, nessa situação que ele estava, chateado, lutando e todas essas coisas, ele queria música para acalmar o espírito dele. E nós estamos usando a nossa música no nosso tempo de louvor mais para nos alcançar do que nos levar perante a presença de Deus. E a emoção que está saindo de nós no nosso louvor não é para Ele,
é para nosso espírito se sentir melhor. Abençoado sou cada dia da minha vida, abençoado sou ao deitar pela manhã. Eu não sei, eu acho que eu errei agora. E à noite, abençoado sou. E fala uma palavra nesse hino que deu glória a Deus. Eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Não, mas está se referindo ao que Ele está fazendo na minha vida. Mas me fez sentir melhor. Esse hino me fez sentir melhor. Porque eu sou abençoado. Mas aonde nesse hino eu parei para dar glória a Ele e honra a Ele. E dizer a Ele quanto que eu amo Ele. E que Ele é meu Rei e meu Salvador. E não há nada que compare a Ele. E que eu estou completamente entregue nas mãos deles. Eu não quero cantar hinos que estão me ajudando a me acalmar. Eu quero cantar hinos que a glória dele vem e passa a habitar. Porque nós, o povo de Deus, estamos chegando a um ponto. Você sabe a razão que tem irmão falando contra irmão? Eles estão sendo usados por Deus para ajudar você a descobrir que você ainda tem orgulho próprio. Que você ainda tem problemas de controlar suas emoções e sua raiva. Ele usa pessoas que você ama para te cutucar, para você ver que você ainda não é espiritual suficiente e crucificado o suficiente. Estão sendo usados. Aí a gente fala coisas como estão sendo usados por Satanás. Não, não é Satanás, não. Porque a luta que vai vir de lá fora para dentro da igreja é tão grande que se você não aguenta a luta dentro da igreja, você não vai suportar nos últimos tempos. A próxima vez que um irmão ou uma irmã fizer algo que te deixa chateado, vá a eles e diz assim: eu quero te agradecer pelo que você fez ou falou. E me perdoa pela minha reação. Mas o que você fez me mostrou que eu ainda tenho coisas em mim que eu preciso crucificar. E obrigado por ser um vaso nas mãos de Deus para me ajudar a voltar para o altar e ser submisso ao Espírito de Deus. Porque se nós não reconhecemos, Jesus mesmo disse: por que você acha estranho? Se você sofre por causa do meu nome, ótimo. Mas eu estou sofrendo no meio da igreja, esse povo não me entende, esse povo está me julgando. Graças a Deus. Fizeram isso com Jesus também. Cuspiram nele, crucificaram ele, falaram mal dele, julgaram ele. E se você está fazendo o seu tudo para se entregar nas mãos de Deus, e você está sendo lutado contra na igreja, graças a Deus. Você está participando dos sofrimentos dele. Agora, se você realmente está no erro, corre para o altar e se arrepende. Deus vai exigir de nós algo nessa SEAP. Alguns de vocês vão sair daqui e vocês vão voltar a continuar com as mesmas coisas que você faz desde que você começou a seguir a igreja. Vocês vão continuar pregando suas pregações. E quando eu falo sobre pregar pregações, eu estou falando sobre você decidir. A igreja precisa ouvir isso. Olha só, hoje nós vamos pregar sobre a unicidade de Deus. Aí você vai para as suas anotações, pega as mesmas anotações de 3 anos atrás, traz para o púlpito e prega. Aí você sabe, aqueles lugares onde você sabe, se eu levantar minha voz aqui vai ser um efeito mais grande.
Não sei se você já notou, mas eu não mudei nenhuma vez hoje. Não foi mais alto ou mais baixo, porque eu sei, igual muitos de vocês sabem, como controlar a multidão. Ai, Deus me perdoa. Mas vocês sabem que eu estou falando a verdade. Nós não acreditamos que alguém tem uma unção do Espírito, a não ser que eles estão gritando. Ah! Porque parece que nós pensamos que vai ter um efeito maior se for. Eu posso fazer igual a todos, vocês já viram, eu já fiz. Eu posso levantar minha voz, eu posso pular, eu posso correr, eu posso fazer um monte de coisas para tentar chamar a sua atenção. Eu poderia talvez estar falando hoje de uma outra forma que seria mais fácil para algum de vocês receber. Mas porque eu estou calmo, eu estou tranquilo, eu não estou tentando te puxar para dentro. Alguns de vocês, na verdade, já estão olhando seu celular, já estão pensando em outras coisas, porque o sistema que eu estou usando nesse momento para ministrar não é o sistema que você prefere. E nós julgamos a unção da pessoa baseado no volume da voz da pessoa. O que vai acontecer nos últimos dias, quando nós não podemos ter mais cultos nas nossas igrejas? Vai acontecer. Vai acontecer. E nós temos que voltar para nossas casas. E nós não podemos deixar nem os nossos vizinhos saber que estamos tendo cultos. Como que você vai fazer quando você não pode colocar uma caixa de som lá fora e gritar? E você tem que entrar num lugar e com 7, 8 pessoas e centenas de igrejinhas em casas espalhado pela cidade toda estão tendo culto liderado pelo Espírito de Deus e todos recebendo a mesma mensagem e direção de Deus. Quando você não consegue mais ter sua tradição e sua cultura e o que agrada a sua carne, como que você vai ser a igreja? Quando Deus começa a exigir de você de andar no Espírito e liderar o povo dele. Porque se você acha que o controle mundial que foi usado na pandemia de Covid não foi somente um preparo para o que há de vir, tira sua cabeça da areia e começa a olhar em volta, porque nós estamos chegando ao momento que a igreja vai ter que ser a igreja. E que nós vamos ter que andar no Espírito e nós não vamos ter mais a escolha. Mas nós, porque nosso preparo mental e espiritual tem sido tão baseado em engano e erro, nós pensamos que a ceifa mundial, que essa grande coisa vai ser estádios de milhares e milhares de pessoas e o avivamento apostólico que vai vir vai ser por causa de discípulos de Jesus Cristo que são preparados, equipados para liderar o povo de Deus em união, em amor e propósito. E são conhecedores dos versículos. Não vai ser 3 ou 4 ou 5 homens ou equipes de homens que vão pelo mundo todo vendo milhares e centenas. Isso talvez vá acontecer um pouco, mas a igreja verdadeira vai voltar a ser como a igreja do livro de Atos. A maneira... Oh, vocês ficaram quietos. Uau. Sabe por que é muito mais fácil para nós acreditar que vai ser cruzadas? Porque cruzadas somente precisa de 40, 50 pessoas fazendo o trabalho. A ceifa do Senhor vai fazer com que todos nós temos que trabalhar. Eu posso pegar $250 mil agora. E eu tenho amigos suficientes nos Estados Unidos que eu posso levantar o dinheiro. Nós podemos fazer uma cruzada na África. Puxar milhares e milhares e milhares de pessoas. Eu posso pagar um ônibus.
e eu levar uma equipe de 30, 40 pessoas comigo, eu te garanto que nós vamos ter um evento grande. Isso é maravilhoso. Estão fazendo isso pelo mundo todo. Já fizeram no Brasil, fizeram na Índia, na África, estão planejando uma na Europa. Tem várias equipes pelo mundo todo, que as Filipinas, que estão fazendo esse tipo de sistema. E é um sistema bom de fazer movimento. Mas o que acontece com aquelas 1000 pessoas que receberam o Espírito Santo quando saem de lá? Quem na igreja está preparado para equipar aquelas pessoas para serem discípulos de Jesus Cristo? Quantos de vocês agora, nesse momento, poderiam sair dessa sala e para o meio do shopping, Deus te liderar para uma pessoa e você sabe explicar a vinda do Senhor? Você sabe ensinar a unicidade, necessidade de arrependimento, batismo em nome de Jesus e liderar eles espiritualmente como serem cheios do Espírito Santo? Como viver uma vida perante a Deus sem vergonha, sem engano, e você pode imediatamente ser usado pelo Espírito Santo para ministrar para o espírito deles, aonde eles estão, para que eles possam então começar a crescer no Senhor. E aí então, depois disso, pode começar a equipar eles para serem usados de Deus igual a vocês. Quantos de vocês poderiam fazer isso agora, nesse momento? Eu não quero te machucar, mas se a sua resposta para mim agora foi, eu acho que eu não estou pronto. Então, o que vai acontecer nos últimos dias? E por esse motivo, que Deus lhes envia uma espécie de poder sedutor a fim de que crê na mentira. Vai chegar a um ponto que Deus vai decidir, você não amou a minha verdade o suficiente para entregar a sua vida para a minha verdade. Eu mesmo vou mandar um espírito sedutor e deixar você ser a igreja que você quer ser. Mas aí minha igreja você não vai ser. A Igreja Pentecostal Unida do Brasil mora em Jerusalém. É coisas que eu amo cantar. Homens de Deus que eu amava, que fazia a convenção vibrar quando eles deixavam isso. Mas se nós pensamos que a Igreja Pentecostal Unida é o corpo de Cristo escolhido para os últimos tempos, vai ter pessoas que vão se levantar no Espírito nos últimos tempos que você não acha capaz. Porque a Pentecostal Unida ainda não carimbou eles. E se nós não temos discernimento de saber quem é realmente ungido por Deus, e a única coisa que nós estamos buscando, alguém aqui tem o credencial da Pentecostal Unida? No bolso, alguém tem? Trouxe? Ninguém trouxe seu credencial? Deixa eu ver. Aparentemente, ele não tira muito da carteira. Se você acha que isso aqui é o que vai demonstrar quem é verdadeiramente de Cristo e quem não é, isso aqui é apenas um pedaço de papel. Isso aqui esse carimbo, essa assinatura nesse pedaço de papel apenas demonstra que ele passou algumas exigências, fez algumas coisas que nós, a igreja, cremos nos nossos estatutos que ele deveria fazer. E espero que todos os estatutos podem ser provados na Bíblia. Porque se é um estatuto de uma
um grupo religioso porque nós achamos que essa é a melhor maneira de fazer as coisas. Sabe como você vai conhecer quem é de Deus? Porque você conhece a Deus. Sabe como você vai ter discernimento de saber quem é verdadeiramente ungido por Deus? Por causa disso. Porque você ama tanto a palavra de Deus que não há um espírito que poderia te levar para o erro. Mas se nós continuamos fazendo igreja como nós temos feito, vou te dar algumas coisas para fazer em prática. Faz o que Deus manda você fazer, não o que eu estou falando agora, mas eu vou te dar umas ideias. Volta para as suas igrejas. Chega na igreja e começa a orar. E ora até que o momento que Deus falar contigo, agora pega o microfone e fala o que eu te dou para falar. E deixa o pessoal vir sentar lá fora e ver você orar. Não fala nada até que Deus falar contigo, vai e pega o microfone. Sabe o que vai acontecer? Vai ter um espírito de confusão na igreja, porque os outros vão estar olhando quando que eles vão começar a música. Eles não estão preparados, não? Eles não vieram preparados para me servir? Aí pega o microfone e ser usado por Deus. O culto começa às 7 horas. Às 7 horas vai para o púlpito, começa a pregar. E fala com os músicos, depois do culto, na hora do altar, vocês ficam prontos para cantar, se Deus quiser. Ou você pega 10 pessoas que são prontos, verdadeiramente prontos, e diz para eles, hoje, em vez de ter culto na igreja, nós vamos ter culto nas casas. Então, você vai para essa casa, você para essa casa, aí fala para os membros da igreja. Nós temos 10 locais que estamos tendo culto hoje, em vez de culto aqui na igreja. Vai lá e tenha culto nas casas, e não vai ter nada no templo. Mas pastor, se eu fizer isso, nós vamos perder nosso controle. Porque se eu continuar tendo cultos como eu estou tendo, eu tenho controle. Nos últimos tempos, Deus vai querer uma igreja que somente quer que Ele tenha controle total. Vai ser uma igreja que aprendeu a ser submisso uns aos outros e deixar nossos pastores equipados como bispo de liderar a igreja. Nós vamos ter uma submissão e um desejo tão grande de trabalhar uns com os outros e amar uns aos outros, que essa bagunça na igreja não vai existir mais. Quando nós ouvimos como a igreja acabou de ter 1000 pessoas receber o Espírito Santo, nós vamos se alegrar. Não ficar assim, eu acho que eles não estão ensinando doutrina mais não. Você sabe que é verdade. Eu cresci nessa igreja, eu conheço. No momento que alguém começa a ter crescimento, a primeira coisa que nós falamos não é que a glória de Deus está caindo, eles estão sendo usados por Deus, nós começamos. Eu acho que eles não estão ensinando doutrina mais não. Eles estão sendo igual aquelas outras igrejas. Eu vi umas irmãs lá que estão com aquela saia. Tá vendo? Tá vendo? Só você parar de pregar algumas verdades que aí você enche seu local. Deus me livre. E para você, meu irmão, que acha que a mulher pode cortar o cabelo e ministrar no seu púlpito, você não leu a sua Bíblia. Por que todo mundo ficou quieto dessa forma? Então, eu não tenho mais nada para falar sobre isso. Isso é entre você e Deus. Vai ler a Bíblia. Para você, tem escrituras que fala que se você deixar a sua coxa ser descoberto, a sua nudez está descoberta. Se você lê os manuais científicos de hoje, sabe onde a coxa começa? É aqui atrás do joelho, é aqui. Se a qualquer momento a sua coxa for descoberta, segundo a Bíblia, a sua nudez está descoberta entre os homens. E nós deixamos pessoas subir no nosso púlpito com saia aqui
E homens tocar música que anda na rua de short aqui. Isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Mas a cultura hoje é diferente, pastor. Calma. Eu creio que a qualquer momento, se você tem uma rachadura na saia, ou você tem short que quando você senta na moto, sobe até aqui, você está nu perante o que a Bíblia fala. Quando... Se vocês, homens, querem usar um short aqui, se seu pastor prega contra, melhor não usar. Mas se a qualquer momento, escuta, a qualquer momento, a rachadura da sua saia sobe e demonstra até isso, acima da onde sua coxa começa. Pelo que eu leio na Bíblia, você está absolutamente nu. Ou como se fosse nu. Por que vocês não estão gritando aleluia, glória a Deus? Mas se nós, o povo de Deus, que conhece as Escrituras, nem consegue pregar contra isso, ou aparando os cabelos, ou usando maquiagem e coisa, e nós nem conseguimos pregar contra isso, o que vai acontecer? Quando doutrina verdadeira começa a ser pregado, Deus mesmo vai olhar e dizer, você não amou a minha verdade, então agora eu vou te entregar para um espírito sedutor. Deus mesmo vai fazer isso. Eu acho que eu tenho que olhar o relógio, talvez está na hora de eu terminar. Uau. Se nós não conseguimos pregar coisas que são claros na Bíblia, claros. E talvez hoje você está sentindo que eu estou julgando, porque você gosta de aparar seus cabelos, ou você gosta de usar esse tipo de saia, ou vocês homens gostam de usar esse tipo de short, o que for. E você sente que eu estou te julgando. Eu não estou te julgando, a palavra de Deus já te julgou. Mas o fato que você nunca foi ensinado é a falta de alguém que nunca estudou aquela palavra e não entende o que as Escrituras estão falando. Não é Nós não podemos culpar o povo por falta de ensinamento. Imagina, o que vai acontecer nos últimos dias, quando Deus vier e começar a querer derramar a glória dele para a ceifa dele, e ele descobrir que algum de nós nem acreditamos no dízimo. Coisas básicas, coisas tão simples que não precisa nem de revelação, está lá. Se você não pagar seu dízimo, você está roubando de Deus. Então, espera aí. Se eu roubar de Deus, eu sou capaz de fazer mais o quê? Do Deus, Criador dos céus e da terra, soberano, Deus, Rei, meu Pai, meu Senhor, meu Salvador, Príncipe da paz. Se eu sou capaz de roubar dele, porque esse mês eu não posso pagar meu dízimo, não posso dar meu dízimo, porque, sabe, eu não ganhei o suficiente. Se Deus me abençoar mais, eu começo a dar mais. Se você é capaz de não pagar seu dízimo, o que o seu espírito é capaz de fazer além disso? Você é capaz de pegar partes dos versículos e dizer, eu não vou obedecer esses versículos aqui não, porque eu não vou pagar meu dízimo, não vou vestir da maneira certa, não vou ser uma pessoa separada perante a Deus certo, eu não vou fazer essas coisas, porque para mim, eu acho que eu sou uma pessoa bom.
Eu sou tão bom, eu amo a Deus, eu frequento os cultos, eu vou na hora do evangelismo, eu canto na igreja, de vez em quando eu até fico um pouco arrepiado no espírito. Eu acho que está tudo bem. Então eu vou fazer todas essas coisas contra Deus, porque eu sei que Ele me ama tanto que Ele vai me aceitar. E por esse motivo, porque eles não amaram a verdade, Deus lhes enviou uma espécie de poder sedutor a fim que creiam na mentira. Mas, pastor, isso está se referindo às outras igrejas, porque a Pentecostal Unida não. Você sabe o que aconteceu ontem à noite? Você quer saber por que terminamos tão rápido e alguns de vocês saíram daqui sentindo que eu nem entendi o que aconteceu? Alguns de vocês jogaram ontem à noite fora porque sentiram que não houve o que você esperava. Sabe por quê? Porque tinha espíritos malignos nessa área, muito fortes, que por muito tempo são usados aqui em cima e sentado aqui. Tinham espíritos muito fortes. Você sabe. Era o nosso trabalho de limpar essa atmosfera para Deus poder agir conforme Ele quer. Mas nós entramos. E você sabe o que aconteceu ontem à noite? Nossos pensamentos estavam assim. Obrigado. Ao ponto que muitos de vocês não receberam o que Deus usou o bispo para falar ontem. Você sabe, a revelação de paz que ele ministrou ontem poderia mudar a sua vida. A revelação de paz foi uma palavra que eu fui para o meu hotel e chorei, porque eu disse, Deus, eu precisava disso. Mas eu te garanto que eu estou falando hoje, alguns de vocês nem ouviram e nem receberam o que Deus usou ali para falar. E se nós não temos o discernimento desses momentos, quando eu entrei lá atrás, teve 3 espíritos que imediatamente eu identifiquei. E antes que eu cheguei até aqui, eu já estava orando contra. Eu estava tão intenso naquela hora no espírito, que uma das pessoas que eu amo mais no Brasil, o pastor Toninho, eu passei por ele, nem cumprimentei ele. Senti mal. Ontem à noite falei com a minha esposa Luciana, que ele é o tio dela. Falei, eu passei o pastor Toninho, nem tive tempo de conversar com ele. Porque eu estava descendo aqui e orando no espírito. Eu já tinha amarrado 3 espíritos antes que eu cheguei até aqui. Irmãos, o que nós vamos fazer como a igreja se nós não chegamos a um ponto de espiritualidade e discernimento, que nós estamos andando sempre no Espírito e sendo guiados e liderados por Deus? Nós estamos deixando o espírito de engano e iniquidade entrar nas nossas igrejas por falta de oração. Nós não temos discernimento. Tem pessoas cantando no plataforma que gostam de um espírito de homossexualidade. Tem pessoas pregando que estão vivendo em adultério. Tem pessoas que estão vivendo pecados que nem... Eu não entendo como que alguém poderia olhar pornografia. Como que alguém poderia viver pecado e ter a ousadia de chegar aqui e dizer, eis-me aqui um vaso impuro, agora eu vou ministrar para ti algo de Deus. O Espírito de Deus não pode fluir através de um vaso que é impuro. A pureza do Espírito Santo não vai. E se nós, o povo de Deus, não temos discernimento, nós temos que exigir pureza nos nossos cultos, pureza na plataforma, pureza na igreja. Porque de pouco aos poucos, nós estamos como uma casa sem cobertura. O vento vem, a chuva vem, e nós estamos sendo abatidos por todos esses espíritos
mas poucos têm o discernimento e a sabedoria de como andar e guerrear no Espírito para amarrar e tirar essas coisas que estão afetando a igreja. Quando foi a última vez? Eu estou falando muita coisa, né? Parece que eu estou fazendo trilhas. Mas eu estou falando sobre uma coisa só. Nós temos que tomar uma decisão nessa SEAP. Nesse SEAP. Eu nunca aprendi meus masculino e feminino no Brasil, então me perdoa. Eu tento, a Luciana sempre está tentando me ajudar, mas eu não aprendo, não sei porquê. Se nós não aprendemos a andar no Espírito, o inimigo vai conseguir nos enganar. E nós vamos começar a ler esses livros dessas outras denominações. Olha aqui, pastor, tem que ler esse livro, olha o que eles estão fazendo. Olha o sistema deles. Você sabe qual é a diferença e a razão por que algumas igrejas crescem mais rápido que outros? Por que a gente não pode fazer como eles? Nós que deveríamos ter os templos de 20 mil pessoas, 10 mil pessoas, é claro que nós deveríamos ter. Mas se a doutrina deles é falso, qual é o espírito que está trabalhando junto com eles? Ok, Deus. Eu reconheço, é uma luta que nós enfrentamos mundialmente. Nós não temos a coragem de chamar doutrina falsa e falso profeta igual eles são. Nós não temos coragem de fazer isso. Coragem talvez no quarto fechado, mas no sistema aqui não. Sabe por quê? Porque nós não queremos ofender. Então, nós temos medo de falar que é uma doutrina falsa a Trindade. A palavra Trindade nem existia até quantos anos depois que Jesus foi glorificado? 300 e alguns anos. A palavra Trindade nem existia. Foram poetas, foram religiosos que estavam tentando achar uma maneira de explicar quem Jesus era. Sabe quem é Jesus? O verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No princípio, Deus se fez carne. Deus habitou carne. E o Espírito de Deus veio sobre Maria e ela estava com o filho. É tão fácil de entender. Foi Deus que fez isso. Eu não entendo esse pessoal que hoje eu vou orar para o Pai, mas amanhã eu vou orar para o Filho e outro dia eu vou orar para o Espírito. Há um só nome dado entre os céus e a terra, um só. Jesus. Ele não vai compartilhar a sua glória com outro. Então, para mim é tão claro, não é um mistério quem Deus é. É claro que Ele é. Mas, por uns 1700 anos, a Igreja Católica, cuidado, pastor Kevin, não vai falar sobre as outras igrejas, não. Qualquer igreja que prega a doutrina falsa da Trindade está andando no espírito de erro e engano. E eles não conhecem a Deus. É impossível conhecer a Deus se você nem sabe que Ele é um só. Mas, pastor, o que vai acontecer é o seguinte. Nos últimos tempos, essas igrejas todas que estão por aí, que tem 500 membros, 1000 membros, Deus vai revelar a verdade para eles. Então eles só têm parte da verdade, mas não toda a verdade. Mas nos últimos tempos você vai ver. Vai ter alguns
Mas também vai ter pessoas que não amaram a verdade. E por esse motivo Deus envia uma espécie de poder sedutor a fim que creia na mentira. E vocês estão esperando Deus revelar a verdade para eles porque você não tem coragem de pregar a verdade você mesmo. Você está esperando Deus fazer todo o trabalho porque você não vai fazer. Sabe por quê? Porque você não passa tempo suficiente na Bíblia para poder ensinar e pregar com revelação, sem ter medo deles começar a discutir e você não saber como responder. Então sabe o que nós fazemos? Eles são crentes também. Paz do Senhor, irmão. Se eles não nasceram de Deus, não são seu irmão. Tá vendo? Eu sou um daqueles americanos que fala coisas que não deveria falar. Se alguém não nasceu de Deus, como que se nasce de Deus? Claro que temos que nos arrepender, ter fé. Mas o que acontece no batismo? Imersão, somos sepultados com Ele. E o que acontece quando nós saímos daquela água? Ressuscitamos com Ele e levamos sobre nós que nome? E se o nome de Jesus não é aplicado, como então que alguém nasceu dele? Eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual é o nome? Se o nome não é chamado, é impossível ser chamado pelo nome dele. Mas nós queremos brincar de religião e ficar brincando de religião e aceitar a doutrina que é falso e provado que é falso. Porque nós não queremos ofender, porque você não amou a verdade. E sabe que é possível você amar a verdade de tal forma que você ama o seu próximo, tanto que você não quer que eles continuem no erro. E se você não sabe como explicar o erro para eles e ministrar o erro para eles, você amar tanto a verdade que você vai estudar e buscar a Deus até chegar ao ponto que você pode não somente debater espiritualmente, ter um espírito puro quando você fizer, que você não vai ter um espírito de ofensa. O povo dos últimos dias vão ter que ser teólogos. Vão ter que ser conhecedores da verdade, porque o pastor da sua igreja não vai poder fazer tudo o que vai ter que ser feito. Mas enfim, estamos aqui. Esse é o oitavo SEAP? Oitavo SEAP. E alguns de vocês ainda não mudaram nada. Eu fui para o hotel ontem à noite, a razão que eu não dormi, porque Deus falou comigo. Se eles não aceitar a minha voz essa vez e mudar, isso não vai existir mais no Brasil. Deus está tanto querendo derramar o Espírito dele. Eu posso sentir o Espírito de Deus. Ele está tanto querendo te usar e confiar nas tuas mãos o ministério de reconciliação, de reconciliar o povo que estão perecendo para ele. Ele está tanto querendo te usar nesses últimos tempos. Mas algum de nós não conseguimos, porque o engano é tão forte, que nós amamos tanto a nossa cultura e como nós fazemos, que nós estamos tentando forçar a Deus de aceitar nosso sistema, em vez de honrar a própria palavra dele. Eu amo. Essa é a verdade. Porque dentro dessas escrituras tem vida para mim. Tem direção para mim.
tem clareza para os meus caminhos. Isso aqui me revela quando eu estou errado. Tem dois espíritos fortes que estão lutando contra a igreja hoje. Talvez antes de terminar esse evento, talvez antes, eu não sei, Deus falou comigo que não era para agora. Mas tem espíritos que estão lutando contra nós fortemente. E nós não estamos tendo discernimento de saber a diferença entre o espírito do mundo e o espírito de Deus. Porque nós dependemos tanto da nossa emoção. E vocês, meus amados brasileiros, povo do Brasil, você depende tanto da sua emoção que quando você não sente algo te atingir emocionalmente, você não crê que é verdade. Porque não amaram a verdade. Vamos orar. Onde você está? Um momento, só vamos orar. Vamos esperar no Senhor. Chandele Satiro. Coloca na tela para mim, por favor, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 e versículo 16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito. O justo viverá por fé. Se nós temos medo de aplicar princípios bíblicos claros sobre homens e mulheres usando maquiagem e se vestindo de uma forma sedutora e demonstrando os homens cortando o seu cabelo como submissão e as mulheres não cortando o seu cabelo como submissão. Se nós temos medo de aplicar coisas tão claras e fáceis, e nós estamos chamando outras igrejas que estão pregando uma doutrina que é óbvio que é falso. E nós não temos o amor pelo nosso próprio tão grande de ser conhecedores da palavra ao ponto que nós queremos ajudar a eles. Eu não estou lutando contra eles. De forma nenhuma. Eu amo os perdidos. Jesus amou os perdidos de tal maneira que ele veio para salvar. E se o amor de Cristo está operando através de mim, então eu deveria amar os outros de tal forma que eu quero buscar a eles para ajudar eles a serem salvos. Eu não começo ensinando eles sobre doutrina de maquiagem, vestimento, santidade. Eu não começo com isso. Eu começo com a verdade das Escrituras, da doutrina de salvação. Eu começo então a ensinar eles como passarem a ser discípulos. Um verdadeiro discípulo pode discipular outras pessoas.
E se você ainda não chegou a um ponto que você está discipulando outras pessoas, você ainda não é discípulo. Mas é o pastor que faz isso? De forma nenhuma. O trabalho do pastor é de estar na muralha olhando o que está acontecendo na cultura ao redor e guiando a igreja espiritualmente, ouvindo de Deus e dando direção. Nós, o povo de Deus, deveríamos ser as pessoas ganhando as almas e fazendo discípulos. Mas nós colocamos a pressão toda no pastor, contando para nós mesmos a mentira que nós não temos tempo. A gente está correndo atrás de tanta coisa. Se você está correndo atrás de tantas coisas que você não tem tempo para a verdade, me escuta. Vai chegar um ponto que Deus mesmo vai te entregar para um espírito sedutor. E você literalmente vai acreditar que o que você faz é a perfeita vontade de Deus. Você vai ainda fazer milagres, você ainda vai falar em línguas, você ainda vai... Mas vai ser um espírito tão sedutor que nem você vai saber que é o espírito de engano e erro. E você vai ficar chateado com qualquer pessoa que dizer, mas esse não é o espírito de Deus. Porque Deus mesmo vai fazer você acreditar que você está fazendo certo. Imagina um Deus que olhe para o seu povo com amor tão grande e diz, eu amo eles tanto. Eu somente quero que eles decidam me amar. E se eles me amar, vão me seguir. De todo o seu coração, todas as suas forças, toda a sua mente. Eles vão me seguir completamente, entregue as minhas mãos. E porque eles me seguem de tal maneira, eles vão querer saber quem eu sou e saber a minha verdade. E assim eu vou saber que eles me amam, vão ser meus discípulos. O mundo está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Meu povo vai me amar tanto que eles vão ser conhecedores da minha palavra, ao ponto que o espírito do engano e do anticristo nunca poderá tocar neles. Imagina um Deus que ama você tanto, que ele se manifestou em carne. Aquela carne como filho morreu crucificado, foi glorificado. E agora o que nós vamos ver no céu é Jesus. Ele é Deus. Você não vai ver 3 tronos, vai ter um trono só. Quem está sentado no trono? Há um só nome. Um só nome. Não há 3, não há 4, não há 10. Há um. Ele é a imagem do Deus invisível. A Bíblia fala. Tem tantas escrituras que provam quem ele é, mas... Imagina um Deus que é tão claro na palavra dele, que é tão claro no ensinamento dele, é tão claro no amor dele, que ele ia amar a verdade dele, de tal maneira que ele está disposto a dizer, já que você não vai amar o que eu te entreguei, eu vou deixar você seguir suas próprias culturas e tradições. Agora eu vou te entregar para um espírito sedutor que você vai crer que é verdade. Você quer saber por que eu estou disposto a cair de joelhos todo dia? Pedindo perdão de Deus, pedindo a graça de Deus. Porque eu tenho A palavra não é pavor, mas é quase um pavor. De chegar a um ponto que Deus poderia olhar para mim e dizer, sabe de uma coisa? Já que você não ama mais a minha verdade, aqui, eu vou te deixar ser a pessoa que você quer ser, mas eu não vou estar no meio. Mas, já que você ama tanto a sua carne, eu vou deixar a sua carne ter um espírito sedutor que vai te liderar. E você vai pensar que sou eu, mas eu vou me recuar e eu vou liderar minha própria igreja.
Voltando para Romanos. Eu acho que tem mais uns quantos minutos? 12? Já terminou o tempo? Eu quero dar a vocês tempo de comer. Eu tenho mais tempo? Glória a Deus. Versículo 18 de Romanos 1. Versículo 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que supriram a verdade pela injustiça humana. Pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Porquanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. E proclamando-se a si mesmos como sábios, perderam completamente o bom senso. Eu não sei qual foi o livro que saiu aqui no Brasil. Nos Estados Unidos é Living Your Best Life. Vivendo sua melhor vida. E tem um pastor nos Estados Unidos que tem uma igreja de 30 mil pessoas e escreveu um livro, Vivendo sua melhor vida. Aquele livro estava tão cheio de erros nas Escrituras. Alguém da minha igreja presenteou para mim, pastor, você tem que ler esse livro, que é bom demais, Vivendo sua melhor vida. Eu nem consegui terminar o primeiro capítulo e eu estava sentindo literalmente um nojo no meu estômago. Pensando, tem pessoas que literalmente estão colocando esse lixo no seu espírito e achando que é de Deus. Mas se você não conhece as Escrituras e você lê, parece maravilhoso. E proclamando-se a si mesmo como sábios, perderam completamente o bom senso. Aquele homem tem 30 mil membros na igreja, ele deve saber de alguma coisa bom. Uau! Vamos ver o que ele faz. Doutrina falsa, espírito errado. Não é nem conhecedor da verdade, porque não conhece a Bíblia o suficiente para saber quem Deus é e o que Deus manda. Mas porque ele tem um movimento. Uau! Nós temos que aprender deles. E alguns de vocês estão me julgando como arrogante agora. Fique à vontade. Se não pode provar nessas Escrituras, claramente, eu não quero. Eu não vou sentar e colocar como dieta no meu espírito lixo espiritual que é baseado em doutrina falsa. E outra coisa, eu não vou ler nem mais um livro que é escrito por uma pessoa que não tem a revelação da unicidade de Deus e quem Deus é. Que arrogância. Ok. E proclamando-se a si mesmo como sábios, perderam completamente o bom senso. Não amaram a verdade suficiente, Deus mesmo entregou para eles um espírito sedutor. Tem pessoas sentadas nessa sala hoje que vocês vão chegar a um ponto que vocês vão continuar tendo os seus cultos, fazendo sua igreja da maneira que você acha certo, não liderados pelo Espírito Santo, que vão tornar a seguir um espírito de engano e você nem vai saber quando o que acontece.
Mas eu sou pentecostal. Exatamente. Continuar. E trocaram a glória de Deus, do Deus imortal, por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaros, quadrupédes e répteis. Por esse motivo, Deus por esse motivo. Você quer que eu continue lendo? Deus entregou tais pessoas à impureza sexual. Qual é o pior espírito agindo nas suas igrejas hoje em dia? Imoralidade, pornografia, homossexualidade, adultério. Eu já identifiquei 8 pessoas que hoje mesmo você já olhou pornografia no seu telefone. Sabe por quê? Eu vejo uma nuvem escura sentada em cima da sua cabeça. Você sabe o que eles falam que a pornografia faz com a mente da pessoa? Os doutores, cientistas, já fizeram, escanearam o cérebro da pessoa e falaram que pornografia faz com que tenha tipo uma quebra-mola, que muda o cérebro e como o cérebro pensa e como o cérebro trabalha. A pornografia estraga a sua capacidade de pensar de uma forma certa. Tem 2 pessoas hoje aqui que estão em adultério. Ah, pastor, só está falando números. Tá bom. Eu não preciso provar nada para você. Mas eu te garanto que tem 10 pessoas aqui dentro que eu não deixo você colocar a mão na minha cabeça e tomar autoridade por causa do pecado que você está vivendo agora. Quando eu vejo o Espírito na pessoa, eu identifico claramente essa pessoa. Eu nunca vou deixar eles colocar a mão em mim e tomar autoridade sobre mim para orar. Sabe por quê? Porque eles estão ministrando no espírito impuro. Você sabe a razão que eu tenho que ter discernimento espiritual? Verdadeiro discernimento? Porque eu tenho que proteger o meu espírito. Quem tem que trabalhar a minha salvação sou eu. Quem tem que proteger o meu espírito sou eu. E se eu permitir alguém que anda em impureza ministrar no meu espírito o espírito deles e não de Deus, eu vou ter que lutar contra esses espíritos que eu não deveria ter que lutar contra. Mas há uma aceitação tão grande. Aceita na nossa plataforma, aceita nos nossos púlpitos, aceita na nossa liderança, aceita até em posições distritais. Nós aceitamos essas coisas. Por esse motivo, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual, segundo as vontades pecaminosas do seu coração, para desagradação dos seus próprios corpos entre si. Porque trocaram a verdade de Deus pela mentira. Está na Bíblia. Está lá. Você quer saber? Não é a cultura de hoje, que a cultura é tão imoral. Nós estamos lutando contra uma cultura imoral. Não. Porque nós não amamos a verdade e nós não seguimos o Espírito de Deus, Deus mesmo está nos entregando para coisas, sabendo que nós vamos seguir nossos próprios corações e não o coração dele.
Eu não sei se você já notou, mas nós estamos vivendo os últimos tempos agora. E se esses últimos tempos vão durar 30 anos ou 7 anos, eu não sei. Mas nós estamos vivendo os últimos tempos agora. E adoraram objetos e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. E por essa razão Deus o entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Você sabe que estudos estão falando hoje em dia? Que dentro de 4 anos, a mesma quantia de mulheres vão estar olhando pornografia que os homens olham hoje. As mulheres, há um crescimento tão grande de imoralidade entre as mulheres que já estão entre 4 a 5 anos a chegar perto e ser igual aos homens. Que antigamente era o homem que era um cachorro, né? O homem que era o mau, o homem que era aquele imoral. Mas sabe que dentro de 4 a 5 anos, pelo mundo todo, já vai estar no nível igual. E até suas mulheres, agora, próximo versículo. De igual modo, os homens também abandonaram as relações sexuais naturais com suas mulheres e se inflamaram de desejo sensual uns pelos outros, deram então início à sucessão dos atos indecentes, homens com homens, e por isso receberam em si mesmos o castigo que a sua perversão requereu. Próximo. Além do mais, considerando que desprezaram o conhecimento de Deus. Irmãos, isso é tão sério. Ontem, Deus tentou ministrar paz de Deus. De como ministrar na paz de Deus. E um conhecimento de revelação de como agir nos últimos tempos. E alguns de vocês estavam literalmente sem a capacidade de receber que um dos mensagens mais poderosos que você poderia receber, pregado ontem à noite, passou e você nem notou. Eu posso quase te garantir que alguns de vocês saíram daqui pensando, o bispo não estava muito bom hoje não, eu nem estava meio assim. Ontem ele ministrou a revelação da paz de Deus. E vocês nem receberam. Alguns. Ele mesmo os entregou, olha só, desprezar o conhecimento de Deus. Ele mesmo os entregou aos ardes de suas próprias mentes depravadas, que os conduz a praticar tudo o que é reprovável. Então tornaram-se cheios de toda espécie de injustiça, maldade, ganância e depravação. Então, eu não vou nem tentar ler essa palavra. Isso. De inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia, são bisbilhoteiros. Próximo. Caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, vivem criando maneiras de praticar o mal, desobedecem os seus pais. São insensatos, desleais, sem amor e respeito à família, sem qualquer misericórdia para com o próximo. E apesar de conheceram a justa lei de Deus, que declara dignos de morte todas as pessoas que praticam tais atos, não somente os continuam fazendo, mas ainda aprovaram e defendem aqueles que também assim procedem. A próxima vez, eu falo isso no temor de Deus, que você colocar um homossexual, uma lésbica, um adúltero, um pornográfico no seu plataforma para tocar música, fazer seu som, o que for, eu quero que você volte para isso. E é você que esse versículo está falando contra. Mas nós temos que ter paciência, irmãos. Ainda aprovam e defendem. Cadê a defesa da pureza de Deus? Cadê o amor da pureza do Espírito Santo? Aonde há aquele sentimento na igreja
de convicção tão grande que ninguém consegue entrar na porta sem cair de joelhos e dizer: Deus, me perdoa. A razão que não existe mais convicção nas nossas igrejas é que nós estamos aprovando e defendendo coisas que Deus odeia. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa. Nos perdoa. E canemoriandelecha. Se hoje você entrou nesse lugar e você está cometendo adultério, por favor, não saia daqui antes de se arrepender. É melhor você ser salvo do que você continuar no seu pecado. Se hoje você está olhando pornografia no seu celular, vai e troca o seu celular por um daqueles celular que só tem dígitos. Esquece da tela. Chegam ou vende seu celular e fica sem. É melhor você fazer coisas para proteger o seu espírito de continuar sendo levados para o erro. Se hoje você está sendo influenciado por um espírito de pornografia, é melhor pedir perdão de Deus e consertar do que continuar. Se hoje você está lutando contra o espírito de homossexualidade ou lesbianismo, a Bíblia é tão clara sobre isso. E você não nasceu assim. Você não nasceu assim. Se você nasceu assim, então você tem que dizer que a criação de Deus tem falhas. Porque Deus não fez o homem a querer o homem e a mulher a querer a mulher. Ele fez o homem querer a mulher querer o homem. Foi o plano de Deus. Se você lutar contra um desses espíritos, é melhor você consertar o mais rápido possível. Você sabe por que tantos psicólogos lá fora estão tentando nos envergonhar, dizendo que não, mas nasceram assim, tem coisas que isso, X e sei lá. E... Tem tantos estudos lá fora tentando nos provar errado, porque eles estão usando ciências do mundo e não a Bíblia. A Bíblia é verdade, é toda a verdade. E a minha instrução vem daqui. Isso não quer dizer que eu não amo eles. Eu tenho um amigo meu agora que ele tem um estudo bíblico e todo mundo no estudo bíblico dele, eu acho que tem 14. São todas mulheres que vivem com mulheres. E ele está dando um estudo bíblico para eles e mostrando a eles o que a Bíblia diz sobre isso e como ser puro perante a Deus. Nós temos que amar essas pessoas e ajudar eles a reconhecer o que é a verdade. Não é pregando e você vai para o inferno. Isso é bobeira. Todos nós vamos para o inferno se nós não obedecemos à verdade. Todos nós estamos no perigo do inferno se nós não obedecemos à verdade. Então você apontar o seu dedo dizendo que alguém vai para o inferno e pensando que você não vai, olha para aqueles 3 dedos apontando de volta para você. Espero que eu não estraguei nada hoje. Às 2h o bispo vai estar aqui. Ok? Minha parte já terminou hoje. Não vou pregar mais. Não vou ensinar mais, não vou falar mais. Às 2h o bispo vai estar aqui. E quando ele começar às 2h, precisa ter um espírito tão puro aqui dentro que a palavra de Deus pode atingir nosso espírito e nada pode lutar contra o que Deus está fazendo. Então, se você está sentado perto de alguém que tem um espírito de confusão,
e você sente que você não consegue receber, olha para si mesmo primeiro. E se você sabe que você está puro perante a Deus, então tá bom. Mas se tem um espírito de confusão em sua volta, mude de lugar. Eu quero que você entre aqui às 2 horas, pensando, eu preciso tanto receber o que Deus quer falar comigo, que eu não vou deixar ninguém atrapalhar. Não precisa falar com eles o que você sente, não. Levanta, fala, eu vou pro banheiro rapidinho, vou estar lá atrás, vou fazer uma coisa. Não precisa. Se alguém fizer isso agora, você já sabe por quê. Usa outra desculpa, não mente, vai pro banheiro, mas faz alguma coisa. Protege o seu espírito de tal maneira que nada pode te atingir, porque você precisa receber o que Deus tem para ti. Senhor Jesus, eu quero amar a sua verdade de tal maneira. Eu quero amar a sua verdade de tal maneira que tu pode confiar em mim o ministério do seu Espírito. E Deus tira de perto de mim qualquer espírito de engano. Não deixe que o inimigo, Senhor, tenha lugar nenhum em meu espírito e meu coração. Lava-me com teu sangue e purifica-me. Me faz, Senhor, reconhecer e ver os erros, Senhor, dos meus caminhos, para que eu possa voltar aos seus e te seguir constantemente, te seguir, Senhor, com todo o meu coração. Eu não quero estar separado da tua presença, Senhor, eu não quero que tu tenha que mandar um espírito sedutor, porque eu amo tanto, Senhor, a minha carne. Me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Oh Deus, tem misericórdia de mim. Senhor Deus, me liberta de todo mal. Me liberta de todo engano e lava-me, purifica-me. E eis que hoje eu chamo o meu povo para a minha presença. A minha voz te chama, porque eu te amo. E o meu desejo é para ti. E a minha verdade eu tenho colocado nas tuas mãos. Segue a minha presença com o coração puro e busca a minha voz e te farei entender. E a minha glória irá cair sobre ti. Tu verás que eu sou Deus e não há outro. Mas hoje se entrega para mim, porque eu volto. E logo a trombeta vai tocar e eu chamarei a minha igreja. Mas nesses momentos, entrega a sua vida para mim. Segue a minha voz e ama a minha palavra, porque eu sou Deus.